Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 5, 12 ao 16. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Eu quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. Mas disse: Vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um episódio bem conhecido da vida de Jesus, da sua missão. Esse encontro, então, com o leproso. Lucas é bem genérico, bem resumido o texto de Lucas, mas nós podemos perceber aí alguns elementos interessantes para a nossa reflexão. Bom, temos que nos contextualizar na época de Jesus, não é verdade? A doença atingia, então, essas pessoas, e isso era como que se fosse um tabu para a sociedade, para a comunidade e para a religião em si. A pessoa tinha que se manter afastado, tinha que se retirar da comunidade, não podia conviver, né? E eles tinham que, inclusive, quando alguém se aproximasse, eles tinham que avisar que eles eram leprosos. É um jeito, penso eu, que foi uma maneira fácil, né, ou mais fácil, de resolver a situação. Existiam outras formas já na época, né? Já no tempo de Moisés, ele deu algumas orientações sobre as casas, sobre a limpeza das casas, para evitar algumas doenças contagiosas. E aqui nesse tempo eles continuavam ainda fazendo este conceito. Bom, se a pessoa está doente, é porque ela não foi justa com Deus, porque ela está em pecado, então Deus mandou para ela um castigo. Se ela está em pecado, se ela recebeu um castigo de Deus, ela tem que se afastar e viver o castigo dela, e ela não é digna de estar no meio de nós que não temos esse problema, né? Basicamente um resumo muito simplista, né? Uma visão simplista assim do conceito do povo da época de Jesus. Então, vamos eliminar essas pessoas, deixe elas lá do lado, nós não podemos fazer muita coisa com elas e não podemos tocar nelas, né? Senão nós vamos ficar impuros também. Então essa foi a solução, digamos assim, que alguém encontrou para a convivência ou para que essa doença também não se alastrasse, né? Subjugando então esse irmão, essa irmã que sofresse dessa doença, relegando ali a rejeição, a viver fora da comunidade, da sociedade. Jesus quebra paradigmas, ele alcança o leproso, né, e acolhendo aquela disposição do leproso, olha, se tu queres, podes me curar. Jesus diz, eu quero, seja curado, fica purificado. A purificação aqui tem esse duplo também sentido aí na questão do próprio pecado. E aí Jesus fala para o leproso que vai para o sacerdote apresentar então o ritual. Esse ritual também tinha um ritual de purificação para aquele que foi leproso e para aquele que, porventura, também se entrasse em contato com os leprosos, tinha um ritual de purificação também que tinha que fazer. Então, assim, questões religiosas, mas muito mais do que religioso, era questão social da época, né? Para uma situação que poderia ter outros meios. Jesus vem para quebrar então essas barreiras. Quais os meios? O meio de você se aproximar do irmão, de ajudar, de ouvir, de conhecer a história, de se disponibilizar, de caminhar com ele para ajudar na necessidade. Nós vivemos algo parecido também. Nós temos pouco tempo, não temos disponibilidade também de se aproximar daquele irmão que sofre, saber das suas dores, saber das suas motivações e tentar dar um amparo, um auxílio oportuno e necessário para ele. Então Jesus vem nos ensinar a romper essas barreiras, né, do comodismo, do nosso comodismo, sair do comodismo e ficar atento e se comover, né, se compadecer daquele que sofre, independente da situação. Tentar ouvir,
É muito mais fácil nós fazermos conceitos e ter preconceitos e não se aproximar de quem está numa situação difícil, numa situação negativa diante dos nossos olhos, do que se aproximar dele, ouvir a sua história e tentar então fazer algo de bom, algo de bem para ele. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que o Espírito Santo nos auxilie nesta tarefa, nessa missão e que nos seja sempre oportuno. Um abraço e Deus abençoe você.